Olá pessoal, estamos iniciando mais um Pense Inovação especial Franquias do Sul. Hoje a gente vai conversar sobre o grupo Press, Gastronomia e Diversão. E é uma honra para mim estar conversando com o Thiago, que está responsável pela expansão desse grupo. É um cara que entende muito de franchise. Ele faz um trabalho com a Quima e com outras marcas que são acompanhadas pelo Projeto Sebrae, que é um parceiro também do evento Franquias do Sul, que acontece dia 27 de setembro, aqui na sede do Diário, das 14 às 19. E o Thiago, ele entende muito de franchises. São em torno aí de 16, 17 anos já atuando no mercado. Vai ser uma conversa muito interessante para entender como que o Grupo Press está inovando e como que o Grupo Press inova no mercado de gastronomia e como que esse grupo de Porto Alegre para o Brasil está fazendo essa inovação. E a gente vai falar também, pelo conhecimento do Thiago, a gente vai falar também sobre o mercado de franchise, que é o mercado que ele conhece bastante. Prazer te receber aqui, Thiago. Uma honra estar falando contigo. Queria que tu te apresentasse brevemente aí e falar um pouquinho da tua trajetória, um pouquinho da trajetória do Grupo Press, que eu acho que vai ser muito importante para todos nós aqui, que vivemos, que vivenciamos esse crescimento do franchise, que queremos fazer isso aqui na região de Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul. Ter marcas de referência do nosso estado, do Brasil, é muito importante estar nesse evento conosco. Obrigado pela participação aqui hoje e obrigado por estar no evento conosco. Obrigado, Marcelo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui contribuindo, falando de negócios, né? Falando um pouquinho do Grupo Press, que é um grupo que é maravilhoso, né? Então, ele é muito grande e muito admirado, né? Porque a gente está hoje atuando em vários segmentos. E falando aqui um pouquinho do que a gente vem tratar aqui de mercado, franchising, né? Então, tenho a honra aí de estar representando o Press na área de franchising e expansão, né? A gente iniciou esse ano aí a franquia do Press Café e do OX. Então, a gente tem um trabalho aí muito grande, né? A gente está há 2 anos já desenvolvendo esse trabalho, né, fazendo toda a francabilidade, formatando o negócio, se preparando para esse movimento, né? O Grupo Press hoje tem 23 anos de existência e um grupo composto hoje de mais de 10 marcas e 15 operações próprias, tem mais 2 lojas próprias saindo do forno aí, e implantamos agora o sistema de franchising e a gente está muito orgulhoso aí que a gente começa já a trilhar, já temos uma loja aberta e a gente está muito feliz aí com essa construção que está acontecendo, né? Falar de franchising para mim é muito bacana, né? Estou há 17 anos já nesse mercado, representando já grandes empresas como o Porto Belo, o Dia por Cento, o Grupo Paquetá, né? O Café Cultura e agora realmente no Grupo Press. Tenho aí também uma carreira de consultoria que eu aplico junto com o Sebrae, algumas também independentes. Então é sempre bom estar aqui falando de negócios, vendo amigos, né? E tendo a oportunidade aí de tentar realmente trazer o Grupo Press aí para Santa Maria. Para nós vai ser uma honra o Grupo Press estar em Santa Maria. Tô na torcida que a feira, ou que até a feira tu já tenha notícias boas, né? Que eu sei que tu já tá trabalhando para isso, ou que a feira traga notícias boas para o Grupo Press e para a vinda de vocês para nossa cidade. Thiago, eu queria saber de ti um pouco, pensando no tema, né? Pense inovação. Como que tu acha que, na prática, o Grupo Press inova? O que tu acha que é o grande elemento de inovação do Grupo Press? Inovação é uma palavra interessante, né? Porque muitas pessoas, às vezes, ligam inovação com tecnologia, né? E não é só tecnologia, né? Então, às vezes, fazer as mesmas coisas de formas diferentes, também isso é inovação, né? E o Press, hoje, com toda essa história de marcas e anos que já atua no mercado, ela é conhecida inclusive no mercado como uma incubadora de marcas de sucesso, né? A gente está no segmento de fast food, estamos de cafeterias, temos ali um bistrô, uma confeitaria, temos os restaurantes, temos uma fábrica por trás também que nos respalda muito, né? Então, toda essa inquietude do Press, né, de tentar realmente sempre acompanhar mercado, tendências, tecnologias, a gente acompanha as feiras internacionais, a NRA em Chicago, a NRF, né, em Nova York. Então, a própria Carla Tellini, que é a fundadora e CEO, é uma pessoa fantástica, sensacional em termos de conhecimento e
e mão na massa, está sempre animada para novos projetos, então isso faz com que a gente esteja sempre inovando, acompanhando o mercado, né, boas práticas, benchmarks, sempre à frente um pouco de poder realmente trazer essas inovações, formas de pensar diferente para que a gente possa fazer diferente, né? E não é à toa aí que a gente está nessa construção, né? E como eu falei antes ali, a gente abriu a primeira franquia em Passo Fundo e foi uma arrancada de extremo sucesso, de repercussão, né? A gente começa a surfar novas ondas agora, vamos ampliar aí o sistema de franchise para Porto Alegre, estamos pisando em Santa Catarina, né? Então estamos saindo de Porto Alegre, que sempre realmente foi a nossa construção, sempre foi o nosso colo da mamãe, vamos dizer assim, mas a gente começa agora a olhar outros mercados e a gente começa, de certa forma, realmente pensando diferente como é que a gente pode fazer alguma coisa ser única, né, da forma que a gente sempre trabalhou no Press, não sendo mais uma cafeteria ou uma rede de fast food. Né? E deixa eu te perguntar uma coisa, Thiago, vocês estão vindo com 2 marcas, né, para a feira, como que funciona, qual é o processo de ingresso? Por exemplo, eu quero investir numa franquia, como que funciona esse ingresso no Grupo Press, nas marcas do Grupo Press? Hoje a gente estabeleceu uma jornada, né, que a gente tenta muito não só ser baseada no candidato, né, tem umas vertentes que a gente entende que o processo de expansão e de franchising ele tem que ser feito de uma forma muito responsável, né. Até pela reputação e toda a história do Press, né? A gente tenta trazer isso para dentro da nossa jornada que a gente construiu. Então, a partir do momento que a gente recebe um candidato ou a gente até prospecta, né? A gente tem uma forma de trabalho muito ativo, não só reativo de receber e realmente entrar em contato com o candidato, mas tentar realmente sempre abordar e entender realmente esses movimentos, ter um candidato, vamos dizer assim, de uma forma qualificada, que a gente possa realmente trabalhar realmente muito bem isso, até porque hoje o público do Press é um público mais sofisticado, é um público A e B, então a gente tenta trazer pessoas que consigam também trabalhar com esse público, né? E a gente trabalha também muito forte a questão da jornada, que seria a prospecção de ponto, né? Então, por essa questão de ser uma marca qualificada e a gente também ter um pouco de domínio de toda a cadeia, que isso nos favorece para quando a gente pensa em realmente expandir. A gente tem um olhar muito grande no ponto comercial, né, que a gente entende que uma boa marca em um ponto ruim ela não sobrevive, então temos que ter um bom ponto comercial, a gente não tem essa pressa toda de fazer o negócio acontecer. Temos meta com certeza, mas também não é a qualquer custo, né? Então a gente tem uma jornada, claro que a gente tem aquela vontade sempre de querer abrir o mais rápido possível, mas respeitando toda uma jornada que a gente consiga ter mais assertividade, né? Então a gente nunca vai saber realmente o que vai acontecer no fim da linha, mas a gente consegue de repente mitigar todos os processos para que a gente possa fazer de uma forma muito mais assertiva e prudente. Ótimo. Uma coisa que tu sempre fala, né? E no meu caso no meu caso como é serviço, e a gente presta isso, inclusive existe a modalidade home base na minha marca, a questão do ponto nunca foi não chega a ser uma questão importante para o meu tipo de franquia, mas para alguns tipos que envolve alimentação, que envolve o ponto comercial, é que tu falou, não adianta ter uma marca boa num ponto ruim, né? Ele é assim, uma questão estratégica para a maioria das marcas de franquia, porque a maioria das marcas envolve ponto. E muitas vezes é até negligenciada, né? Dependendo da situação, a marca quer expandir muito, às vezes permite que seja feito em qualquer lugar, e isso depois gera problema para o franqueado, né? Essa conta vem, né? Então, eu sempre falo que não existe crise para ponto bom, né? A gente pode, de repente, ter uma dorzinha de barriga lá, mas a gente passa por aquilo, né? E a questão do ponto bom é um problema realmente hoje, se a gente for avaliar volume de expansão, porque o ponto bom ele nunca está disponível, né? E a grande questão também do ponto bom é que muitas das vezes ele nem vai ser anunciado que está para locação, às vezes já tem fila de espera, quando ele fica realmente, ele vaga, né, fica disponível para locação, o pessoal já até às vezes já apresenta isso para alguns players no mercado, né, que daí eles todo proprietário de ponto comercial também não quer se incomodar com isso, então ele vai para redes grandes e tudo mais.
Então, tem um trabalho um pouco mais delicado, que necessita um pouco mais de energia para que você possa conhecer os proprietários, se relacionar bem com as pessoas, se relacionar bem com o mercado. Então, vamos abrir Santa Maria. Então, a gente vem para cá, a gente conversa, tenta manter realmente uma conversa muito humanizada, olho no olho, para poder entender bem quem é o nosso parceiro, para que ele possa também ter essa confiança na gente. O mercado está difícil, né? Então temos aí vários fatores aí que não contribuem para quem vai investir hoje, né? Então é uma crise econômica, política, Copa do Mundo, eleições, o pessoal fica com receio de tudo que vai acontecer. Então acredito que toda a forma que a gente faz o processo, ele vai refletir um pouco nessa confiança que a gente consegue gerar no candidato, né? Então a gente tenta fazer de uma forma diferente, sim, para que a gente consiga dar essa segurança e confiança para que ele possa também seguir o processo e investir com a gente, com as marcas do Press Café e do X. Ótimo. Deixa eu te perguntar uma coisa, não sei se tu pode colocar uma faixa ou se tu quer definir, deixar claro o valor. O que seria hoje o investimento para colocar o negócio? Hoje o Press Café a gente está falando de plano de negócio e de investimentos de 600 mil, em média, né? Uma lucratividade de 15% a 25%, né? E um retorno de investimento em torno de 24 meses, né? Claro que esse investimento está muito atrelado ao ponto comercial, né? Nós temos 2 modelos hoje, que é o quiosque, que realmente vai no shopping, ou uma loja, que pode ser tanto de shopping ou rua, ou um mall e assim por diante. Então a gente tem um padrão da franquia, então tudo depende de como é que vai estar esse ponto comercial, né? Então pode ser que a gente consiga aproveitar ou ter menos intercorrências, né? Menos obras em um ponto, ou pode ser que tem pontos que a gente tem que botar abaixo e fazer de novo. Então às vezes pode ser um pouquinho mais baixo, pode ser um pouquinho maior, tudo vai depender, mas também nessa jornada de expansão, de implantação que a gente faz, quando a gente acha um ponto, a gente também tenta medir um pouco desse investimento para que isso caiba dentro do negócio, né? A gente fala muito bem que ponto perfeito não existe, né? Porque o ponto perfeito é aquele ponto que, sem obra, melhor avenida, melhor visibilidade, melhor acessibilidade, os pontos sinérgicos em volta. Às vezes ela até existe, mas pode ser que ele custe um preço que a gente não consegue pagar. Então a gente tem que realmente sempre avaliar todo o contexto, né? E o X, né, falando de plano de negócio do X, ele não é muito diferente de investimento, tá? Só que o faturamento dele é um pouquinho maior, porque a gente também tem o delivery, que daí a gente acaba chegando na casa das pessoas, né? Então isso acaba aumentando o faturamento, daí o plano de negócio fica com uma lucratividade de 10 a 20 e um retorno de investimento em torno também de 24 meses, né? Investimentos próximos, retornos também próximos, mas segmentos diferentes, acredito que às vezes também candidatos diferentes, né? Às vezes também tinha um mais charmoso, um café, um fast food mais descolado X, então públicos um pouquinho diferentes, nada que impeça que ela possa, algum investidor, algum empresário possa ter as duas, mas são públicos um pouco diferentes. Então, aproveitando esse gancho, qual é o perfil, por exemplo, assim, tem algum perfil definido que é o perfil ideal de franqueado para vocês? Vocês buscam algum perfil definido ou depende? Depende porque como o investimento de vocês é um investimento, por exemplo, comparado com micro franquia, que é o meu, é um investimento maior. Por exemplo, no meu caso, eu acabo não abrindo oportunidade para investidor, porque o investimento é baixo e eu preciso do cara lá na ponta tocando o negócio, né? Bem o conceito de micro franquia. No caso de vocês, talvez caiba o investidor aí, ou não? A gente não gosta muito de trabalhar com o investidor, né? Acho que, como no varejo, todo mundo fala que, né, o olho do dono que engorda, né, que realmente faz a diferença na ponta, a gente sempre tenta ter essa pessoa, né? Mas eu também não gosto na forma de construção, né, e a gente entende também no Press, é que a gente não quer também o franqueado hoje abrindo e fechando loja, né? Não é isso que eu espero de um franqueado, né? Barriga no balcão, claro que a gente quer ele participativo, com dedicação no negócio, mas não quero ele abrindo e fechando loja, não quero ele muito na parte operacional. Acho que ele tem que entender do negócio dele, sim, mas não que ele precisa se envolver nesse nível de detalhe, né? O que eu espero sempre do meu franqueado é que ele cuide da estratégia e das pessoas, é que isso que vai fazer a diferença hoje, né?
E quando a gente fala sempre em franqueado, é uma vertente que no franchise é que o franqueado sempre vai crescer. E uma vez crescendo, tendo mais de uma loja, ele não vai estar presente na operação, né? Então, o que eu espero sempre, qual é o perfil, né? Eu falo até expectativa, não perfil, né? Porque eu sempre acho que a gente nunca vai conseguir saber realmente quem é o perfil das pessoas com 3, 4 reuniões, né? Às vezes nas empresas da gente, a gente contrata errado, né? Fazendo vários processos, né? Teste psicológico e tudo mais, e às vezes dá errado, né? E no processo de franchise não ia ser diferente. Mas o que eu espero, pelo menos, né, o que a gente tem como uma expectativa de um operador franqueado do Press Café e do X, é que ele tenha, assim, dedicação no negócio, alguma orientação para pessoas, gestão ou questões administrativas, operacionais, né? Que ele tenha capacidade de escuta, acho que isso é o mais importante, né? Porque todo mundo que vai investir numa franquia hoje, ele está buscando, está pagando mais caro para ter uma franquia, para absorver o know-how, claro, usufruir de uma marca que ele está realmente adquirindo ali no contrato de franquia, mas absorvendo toda essa experiência e know-how, né? Então o mínimo que se espera é realmente que ele venha com ouvidos abertos e disposto a aprender, né? Então acho que essa disposição de querer aprender e escutar, né? A gente sempre tenta falar também de estar disposto a seguir regras. Nós temos um padrão, né? A gente sempre tem que agir como rede, tendo isonomia, o que vale para um vale para todos. Então acho que isso é o mais importante para nós, né? E ótimo. E me diz uma coisa, que não precisa, não, tipo assim, é ideal que tenha alguma experiência prévia? Por exemplo, alguém que saiu para o mercado agora e quiser investir. Sensacional, até preferimos. É. Não, tô brincando. Não é uma questão de preferência, né? Então, a pessoa que não tem experiência nenhuma, atua num banco, é advogado, posso ser realmente um franqueado de uma cafeteria do Press Café ou ter um X, pode, né? Porque como ele está comprando uma franquia, a gente tem que ser obrigado a transferir know-how, treinar, capacitar não só o franqueado, mas também toda a equipe. A gente tem um padrão aqui, inclusive, que todo franqueado que entra conosco, ele tem que passar uma semana inteira na nossa loja, né? Então, no café ele vai lavar a louça, vai realmente botar a louça na máquina, vai entender todo o sistema para até realmente entender depois, quando ele for contratar as pessoas, saber o que a pessoa vai fazer para poder contratar e realmente ter pessoas mais alinhadas com o trabalho e com ele, né? Que tem que dar esse fit, né, do franqueado com a equipe, né? E a pessoa que já tem conhecimento, claro, que também ela é super bem-vinda, né? Mas a gente tem que sempre deixar muito claro que é o jeito nosso de ser, né? Às vezes quando a pessoa tem uma experiência, ela vem com alguns vícios, nada que isso impeça da gente trabalhar, mas isso tem que ficar muito bem claro no início da relação para que esse elemento de expectativa não frustre ninguém no futuro, né? Verdade. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Como é que tá, quais são as regiões, as cidades, onde que está o interesse de vocês de expansão aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo? Tem algum perfil de cidade? Pode até elencar as cidades, ou perfil de cidade, olha, com tanto de população, tanto de renda per capita, eu não sei. Só para entender, assim, que como é uma feira que a gente está realizando, né? A gente está falando sobre franchise e eu já estou pensando também no público que vai estar nos ouvindo, na grande maioria, né, nos canais do Diário, e o foco do nosso evento que é voltado mais para o sul do Brasil aqui, promover essas marcas do sul do Brasil. Pensando um pouquinho no Rio Grande do Sul aqui, tá? Que muita gente eu sei que vai estar nos ouvindo da região aqui. Que tipo de cidade, que tipo de região vocês buscam hoje para expansão? A gente está atuando hoje de uma forma até, como a franquia é nova para o Grupo Press, né, para o X e para o Press Café, então a gente está fazendo uma expansão de modo espiral, né, para que a gente possa manter essa proximidade, essa atuação junto com nossos franqueados, né. A questão do supply, quando a gente fala em alimentação e de abastecimento, isso é complicado, né, é caro, então de uma forma até, vamos dizer assim, mais assertiva e correta, a gente vai iniciar pelo Sul, e nada mais justo a gente iniciar pelo Rio Grande do Sul, né? A gente abriu a primeira loja em Passo Fundo, né? A gente está olhando o mercado hoje de Gravataí, de Canoas, Novo Hamburgo, a Serra, né? Falamos em Gramado, Caxias, Santa Maria, Pelotas,
Então a gente está atuando um pouco nessas cidades principais, nada que a gente não possa avaliar em outras cidades, Santa Cruz, Lajeado, né? Que muitas das vezes realmente a gente atuando nas grandes cidades a gente acaba chegando nessas outras pequenas, tá? Mas sempre com muita responsabilidade, né? Então essas maiores com certeza, as outras a gente acaba tendo sempre que avaliar, né? Então a gente tem uma proposta que ficou muito clara na construção do negócio, que a gente quer ser o melhor, não o maior. Então a gente não tem essa pretensão de ser a maior cafeteria, a maior loja de fast food, de X, né? Claro que a gente quer levar o X aí para todos os gaúchos expatriados que não podem comer um X de verdade, né? Então, que estão fora. A gente fez até curioso, a gente fez algumas campanhas e deu gente querendo levar o X para São Paulo, até para fora, Portugal, né? Então a gente vai chegar realmente em vários locais, mas a gente, de uma forma bem prudente, a gente vai iniciar aqui por Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que Santa Catarina também tem muito gaúcho, né? Verdade. Sabe que tu colocou um ponto aí, que eu acho que é um ponto até do próprio... Acho que esse momento do franchise brasileiro, né? Tu participa bastante da BF, né? Eu também, a gente se encontra em eventos da BF e como vem sendo discutida essa questão de... é importante a expansão, é importante crescer, mas é importante também esse cuidado com a rede, o fortalecimento da rede, né? Então, eu mudei também minha visão em relação a isso. Se tu falasse com o Marçal de um ano atrás... Acelerando e expansão. E hoje eu vejo o quanto é importante esse cuidado com a rede também. Sim. Que essa expansão seja mais orgânica, né? Olhando muito para dentro, que é o que muita rede está fazendo. E vocês já estão começando com esse olhar, né? Porque teve, eu acho que há uns 2 anos atrás, teve aquele boom, né, de expansão. O foco era expansão. Isso é bom por um lado, né? Mas por outro também é uma conta pesada para a franqueadora absorver tudo isso, né? E hoje eu vejo, isso que tu está falando é um movimento que também dá para perceber no franchise como um todo, né? Essa busca por um crescimento orgânico dentro do possível, do viável, mas sempre com foco na excelência, com foco no suporte, no resultado do franqueado, né? Eu acho que é um movimento que a gente começa a perceber até pelo número da própria ABF, né? Se a gente pegar a ABF, no último ano ela cresceu 13,5% de faturamento e a expansão, né, número de unidades 0,9%, né? Então a gente já começa a perceber já o pessoal olhando para dentro de casa um pouco, né? A expansão, como ela demora às vezes para maturar, tem todo um tempo ali do novo franqueado ter um entendimento do negócio, contratar uma equipe, começar a dar resultado, o pessoal começa a perceber que às vezes olhar dentro de casa o resultado pode ser inclusive mais rápido, né? E a gente vem já tendo aí uns problemas de mercado, que realmente pós-pandemia teve aquela alta, e depois, falando de Rio Grande do Sul, a gente teve enchente, que daí foi mais um tropeço que a gente tem aqui, né, que criou muitos problemas para muita gente. Então a gente percebe que o pessoal começa a olhar um pouco para dentro de casa, né? E quando a gente formatou o negócio, inclusive tá na nossa apresentação lá, né, e eu sempre falo isso para algumas pessoas que a gente acaba fazendo a mentoria ou o próprio Sebrae, que tentar trabalhar sempre que quem vende realmente as nossas lojas é o franqueado contente com os resultados alcançados, com as promessas feitas, né? Porque cada vez mais a informação ela tá na palma da mão, né? A internet deu velocidade para tudo. Então a gente consegue hoje saber de tudo que está acontecendo, né? Então o candidato pode ligar para os nossos franqueados, a própria COF, que na última lei realmente que veio para atualizar o sistema de franchise, tem que ter relação dos últimos franqueados que se desligaram da rede. Então a informação está lá. Então se a gente não cuidar de tudo isso, isso acaba realmente prejudicando não só a marca, mas todos os franqueados da rede que acabaram também investindo naquele negócio. É verdade, e acaba prejudicando o ecossistema todo. Todo, né? Porque hoje a gente já vê, inclusive, pessoas especialistas em insucessos de franquias, né? Que isso muitas das vezes não tá Virou um outro negócio, né? Virou um outro nicho. Que isso às vezes não tá na mão só da franqueadora, né? Então até do próprio franqueado, né? Então as próprias marcas começam também a ter um trabalho muito melhor de poder buscar um candidato mais qualificado. Não é só ter o dinheiro. Eu sempre falo também que
no sistema de franchise a gente não está vendendo trabalho, né? A gente não está vendendo um emprego, assim, a gente está trazendo uma oportunidade de negócio que tem que ter uma contrapartida do outro lado, né? Então ele tem que se dedicar, ele tem que entender, tem que brilhar os olhos, não dá buscar só dinheiro, né? Então precisa da dedicação e do carinho dele, né? Verdade. Thiago, te agradecer muito. Pessoal, eu falei que o cara entendia, né? O Thiago entende muito de franchise, inclusive muitas de práticas que eu implantei na Químia foi aprendendo com o Thiago. O Thiago ele tem esse acompanhamento de algumas marcas, que ele faz esse trabalho de mentoria, de orientação, de implantação, né, de novas ferramentas. A Químia já se consultou muito com o Thiago, então te agradeço, Thiago. Tu sabe que muitas das coisas que tu nos falou, a gente foi lá, no dia seguinte já estava implantando, né? Então, e fizeram muito bem, foi muito importante conversar contigo em alguns momentos, coisas que tu me falou, pela tua experiência, foi muito bom ter feito na Químia, e hoje eu percebo já, foi muito rápido para perceber o resultado, então te agradecer, parabenizar pela fala. E por último, Thiago, passando já para o teu encerramento, eu queria te perguntar, como que as pessoas encontram hoje nas redes sociais, no site, quem tiver interessado no Grupo Press, como que faz para encontrar vocês hoje? Se quiser deixar os canais, a forma de encontrar a marca, fica à vontade e passo a palavra para ti, agradecendo a tua disponibilidade de estar aqui em Santa Maria conosco. Legal. Então vocês podem encontrar aí o Press Café e o OX, a gente tem o Grupo Press na internet, né? Pode realmente acessar o próprio Grupo Press ou até mesmo buscar as marcas que vocês vão conseguir acessar. Nós temos uma landing page dedicada ao sistema de franquias do Press Café e também do OX. E ali tem todo um resumo de como é que funciona o nosso negócio, toda a nossa história, é muito legal, 23 anos, né? Então a gente é um dos maiores grupos gastronômicos de multimarcas do sul do Brasil, então tem bastante história, bastante informação lá para vocês conhecer, não só nossas franquias, mas também todo o grupo. Convidá-los quando estiver em Porto Alegre também, prestigiar a gente, né, conhecer um pouquinho de cada, dá para almoçar, tomar café e jantar em todo o grupo, né? E agradecer aqui a oportunidade, né? Então, eu nasci em Santa Maria, né? Então, de poder estar visitando minha terra natal, poder visitar alguns amigos, né, que o próprio franchise me deu, né? E também estar aqui podendo falar um pouquinho das nossas franquias, trazer essa oportunidade. Temos certeza aí que a gente vai estar aqui em algum momento, tomara que seja breve, e que a gente possa aí trazer bastante momentos aí para as pessoas curtirem e tenham momentos de prazeres aí com a gastronomia. Obrigado, Thiago. Pessoal, até a próxima. Muito obrigado. Até logo.